Olá, boa noite. Ah, Foram só 2 ou 3 minutos de atraso. Estamos aqui para mais outro direto, o terceiro. Eu estou a tentar fazer isto aqui de uma forma um bocadinho diferente hoje, portanto, estou em testes, tá? Vamos ver se não há aqui nenhum problema. Vamos ver. Então, boa noite a todos. A quem está, a quem está a chegar. Olá, Ana. Chegou a Ana. Olá, Silvio. Primeiras, ganhaste. Estou aqui, isto foi um bocadinho. Hoje estava um bocadinho na dúvida sobre o tema, porque não sabia bem o que é que havia de fazer, que tema é que havíamos de falar. Tenho andado a pedir ideias às pessoas porque não há ninguém melhor do que os próprios destinatários do vídeo, destes diretos, para me dizerem aquilo que sentem necessidade. Olá, Tiago, boa noite. Então, mas tem sido um bocadinho difícil, que as pessoas ou não se lembram assim também de repente, da mesma forma que eu não me lembro, ou então estão à espera ainda de ver mais vídeos. No entanto, se houve uma boa sugestão para hoje, que eu acho que vai ser interessante, apesar de também ser um bocadinho específica, tal como são as outras, portanto continuamos na matemática. Hoje vamos continuar na matemática. Eu deixo o desafio de sugerirem alguma coisa que não sendo muito específica, mas que fuja um bocadinho também à matemática, que é para não ser sempre o mesmo. Para não me chamarem croma da matemática, como já houve para aí alguém que eu não sou croma da matemática. Mas tentar variar um bocadinho, fazer um bocadinho de cada coisa dentro das bases e dentro daquilo que pode ser útil aos pais. Assim sendo, o tema que foi sugerido pela Elizabeth foi falarmos de perímetros, áreas e volumes, que é normalmente um tema que gera alguma confusão. Olá, Elizabeth, falei mesmo agora a ti. Gera alguma confusão porque são conceitos que eu acho que às vezes não são assim totalmente claros para os miúdos, porque são dados um bocadinho a correr. Quase como se eles tivessem que adivinhar que a área é uma coisa e que o perímetro é outra coisa e que o volume ainda é outra coisa. O programa está feito de uma forma que isso é um bocadinho explicado assim, meio de fugida, e depois fazemos exercícios. No entanto, há alguns professores que, e a meu ver bem, exploram um bocadinho mais isso com exemplos, com coisas mais práticas, e que no fundo é a melhor forma de eles conseguirem perceber o que é que são estes conceitos, porque são coisas tão específicas. Ninguém fala, eles antes de ouvirem falar em áreas, em matemática, nunca tinham. Não é uma palavra que eles ouçam, não faz sentido. No perímetro, o que é um perímetro? Então, hoje vamos falar um bocadinho disso, para os pais que também já não se lembram. Chegaste mesmo a tempo, Elizabeth. Afinal, pensava que já tinhas entrado. Portanto, áreas, volumes, perímetros, são tudo conceitos que estão relacionados com figuras geométricas e sólidos geométricos. E como tal, eu tenho aqui uns ajudantes. E vamos dar exemplos, porque acho que com os exemplos é que é mais fácil perceber e compreender a diferença entre as três coisas. Então, temos o perímetro. Temos a área. E temos o volume. E normalmente estes três conceitos causam alguma
confusão, provocam alguma confusão nos miúdos e depois nos pais também, porque já não estão tão familiarizados com os termos, e depois ninguém se entende. Então vamos por partes, vamos começar do perímetro, depois a área, depois o volume. E vamos fazer uma casa, vamos construir uma casa. Se eu tiver a construir uma casa, eu vou querer decorar a sala à minha maneira. Vou escolher todos os materiais da sala. Então vou escolher a tinta que vou pôr nas paredes, vou escolher o chão que vou pôr, o rodapé, vou escolher tudo. E vou começar pelo perímetro, que é o conceito que eles introduzem primeiro. O perímetro é aquilo que eles costumam chamar de a linha toda à volta. E a linha toda à volta é quanto é que mede alguma figura se nós acompanharmos a linha toda. Ou seja, se eu tiver um quadrado, o perímetro é a soma de todos os lados. Eles gostam de chamar a linha toda à volta. Portanto, se vocês a virem falar na linha toda à volta, já sabem que é isto. É a soma de todos os lados. Se isto for a minha sala, e o construtor me pergunta: então, mas e quantos metros de rodapé é que eu vou ter de comprar? Boa noite, José Sequeira Gonçalves, meu pai. E Escolha Portuguesa é um grupo ao qual nós também estamos associados e agradecemos desde já a partilha no grupo. Já falamos sobre isso mais daqui a bocadinho. Então, o senhor construtor diz-me assim: quantos metros de rodapé é que precisa? O que é que eu vou fazer? Eu vou ter de medir a minha sala para saber quantos metros de rodapé é que ela vai levar. Se aqui tiver 8 metros, e aqui 8 metros, e aqui outros 8, e aqui outros 8. A minha sala é mesmo quadrada. Mesmo quadrada porque tem os lados todos iguais. Então, qual é que será o perímetro da minha sala? Qual é que será a quantidade de... Este marcador não se vê, desculpem lá. Qual é que será a quantidade de metros de rodapé que eu vou precisar? Vou precisar de 8 para aqui, mais 8 para aqui, mais 8 para aqui, mais 8 para aqui. Portanto, eu vou precisar de 32. Claro que isto na matemática são 32 ponto final, só que o senhor construtor tem de comprar a mais, não é? Mas já fica com uma ideia. Então eu vou precisar de 32 metros de rodapé. O perímetro será então 32 metros. Então o que é que corresponde ao perímetro? A medida das larguras todas e dos comprimentos da minha sala. E depois ele diz-me: então e de chão? O chão, se eu me vou pôr a medir em 8 metros, a coisa está complicada, porque eles vendem os azulejos aos quadrados ou retângulos, ou seja o que for. Então é aí que entra um outro conceito. Já não é a linha toda à volta, é tudo o que está lá dentro, que é outra expressão que eles utilizam. Eles utilizam a expressão tudo o que está lá dentro. E tudo o que está lá dentro corresponde à área. E a área é então o espaço, a superfície que é ocupada dentro da minha figura, neste caso o meu quadrado, que é a minha sala, e eu vou tentar saber quantos metros quadrados, porque a área mede-se em metros quadrados, quantos metros quadrados de chão é que eu vou precisar de comprar. Neste caso eu já não vou fazer a soma de todos os lados, eu vou multiplicar este lado por este lado. Num quadrado é fácil, é sempre lado vezes lado. Logo, a minha área seria 8 vezes 8. E para praticar a tabuada, é bom lembrar que isto dá 64. Agora, qual é a unidade da área? Metros ao quadrado. Ou metros quadrados. O perímetro, como eu medi tudo em linha reta, é metros. Sempre que eu estou a medir alguma coisa em linha reta, são metros. Quando eu estou a medir alguma coisa em superfície, são metros quadrados, quilómetros quadrados.
centímetros quadrados. Se eu medir a superfície de alguma coisa e multiplicar um lado pelo outro lado, então eu vou ter a área e vou ter em metros quadrados. E entretanto, para as paredes a mesma coisa, porque se eu me perguntar qual é a quantidade de tinta que vai precisar para pintar as paredes, eu vou ter de saber o quê? A área das minhas paredes, porque o que ele vai pintar é a superfície das paredes. Então, eu não vou fazer aqui o desenho, mas vamos imaginar que seria qualquer coisa do tipo disto. Porque as paredes são quadradas ou retangulares, neste caso seriam retangulares se fossem mais altas do que largas. Como é que eu ia fazer a medida da área? Vamos imaginar então, estava a dizer que não fazia, mas faço. Vamos imaginar que isto é uma parede, uma das paredes da minha sala. Pode ser esta. Se ela tem aqui de base 8 metros, portanto aqui tem 8 metros. A minha casa está um bocado estranha, mas eu para construtora também não dava. Eu queria ter uma casa assim com o pé direito daquela altura, mas não dá. Era bom. Vamos fazer assim e vamos dizer que aqui tem 4 metros. Isto é a parede. Então, mais uma vez, a área é dada pelo quê? Um lado vezes o outro lado. Olá Vera, Joana, Marisa, Andreia, João Alvino, Cici, beijinhos. Então, aqui, a área da minha parede seria 8 vezes 4, que seria 32 metros quadrados. Isto ainda aparece? Aparece. 32 metros quadrados. Está bem? Então, se esta parede mede 32 metros quadrados, fazia a mesma conta para todas as paredes e ia saber qual é que era a quantidade de tinta, porque depois lá no balde da tinta diz lá sempre quantos metros quadrados é que ela serve. Então, podia fazer a conta assim. Ok? Então, temos o perímetro, é a linha toda à volta, é o rodapé da minha sala. A área é o chão, é a superfície. E calcula-se como? Multiplicando um lado pelo outro lado. E eles chamam, é tudo o que está lá dentro. O perímetro, que é a linha toda à volta. Eles chamam a linha toda à volta. Ainda falta o volume. E o volume é o espaço que alguma coisa ocupa. Por isso é que nós às vezes dizemos que alguma coisa é muito volumosa. Significa que ocupa muito espaço. Então, como é que eu calculo o volume da minha sala? Eu já sei que ela é quadrada. Tem 8 metros por 8 metros. É um quadradinho direitinho. E também sei que ela tem 4 metros de altura. Então, para eu calcular o volume, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar a área da base, e a base é o chão da sala, pela altura. E eu aqui vou deixar assim a altura, porque pode-vos aparecer no caderno dos miúdos de várias formas diferentes. Há pessoas que põem há professores que põem logo com o H de altura, há pessoas que põem com Alt, há professores que põem com um A. Portanto, é vocês verem. E eu vou dizer sempre a mesma coisa. É seguir aquilo que os professores, deles lhes dizem. Se o professor usa o H, é o H que eles usam. Ok? Não vamos estar a confundir, não vamos estar a andar para trás. O objetivo é ajudar e não complicar. Neste caso da minha sala, então, o que é que eu tenho? Já sei qual é a área da base. Estava aqui. Então, o volume seria 64 vezes os 4 metros de altura. E este volume quer dizer o quê? Quer dizer o espaço que a minha sala ocupa. Ok? Pode ser, se eu quiser saber, por exemplo, se em vez de ter a sala, porque eu não quero inundar a minha sala, se for uma piscina,
com estas dimensões, com estas mesmas dimensões, eu podia calcular o fundo da piscina, a área do fundo da piscina, multiplicar pela altura da piscina e encontrar o volume. E esse volume corresponderia à quantidade de água, no caso de ser uma piscina, à quantidade de água que a minha piscina ia levar. Então, neste caso, ainda se lembram todos como é que se fazem contas de multiplicar? Nós ainda não falámos nisso. 64 vezes 4, 4 vezes 4, 16, e vai 1. Eles põem assim uma bolinha aqui a dizer o I vai 1, o nosso I vai 1. E agora 6 vezes 4, 24. Portanto, o meu volume seria de 200, agora não escreve, 256 metros cúbicos. Se isto for a minha sala ou a minha piscina, era uma piscina muito boa, 256 metros cúbicos de água são 256 mil litros de água. Então, o que é que eu sei? O perímetro é a linha toda à volta. Como é que eu calculo? Eu somo todos os lados da minha figura. Se for um quadrado, eu somo todos os lados, que vão ser todos iguais. Se for um retângulo, vou fazer igual, vou somar todos os lados. A área é a superfície ou tudo o que está lá dentro, é como eles costumam dizer, é tudo o que está lá dentro. É como se estivesse assim pintado. Como é que eu calculo? Se for num retângulo ou num quadrado, faço lado vezes o lado, um lado vezes o outro lado, comprimento vezes largura. No quadrado ou no retângulo, faço comprimento vezes a largura. Se for um círculo, é outra história, está bem? E o volume é o espaço que ocupa ou a capacidade que alguma coisa, capacidade de levar líquido que algum recipiente tenha. Eu tenho aqui, por exemplo, olha, isto não é publicidade, está bem? É mesmo que se apanhou. Tenho aqui uma caixa de pasta de dentes. Então, o que é que eu consigo tirar de informação daqui? Eu consigo saber que eu tenho estes lados, eu tenho 6 lados, 6 faces. Isto é um volume, é um sólido geométrico que se chama paralelepípedo. Como é que eu sei? Ele tem uma base e é tipo um retângulo, só que com volume. Ou seja, em 3D eu consigo apalpar e consigo medir. Mas ele é composto por 6 faces. Então, cada uma destas faces é como se fosse o chão da minha sala. E eu consigo medir. Eu consigo saber que esta medida tem, vamos arredondar para 18 cm. Daqui terá 4,5. Aqui terá outros 18 e aqui outros 4,5. Como é que eu calcularia o perímetro deste lado? Somava este lado, com este lado, com este lado, com este lado. E como é que eu calculava a área disto? Multiplicava este lado, que era os 4,5, por este lado, que eram os tais 18. Então, e aí ia obter a área desta face do meu paralelepípedo. Se eu quiser calcular o volume, o que é que me falta? Falta-me a altura, porque se isto for o chão da sala, pode estar assim, não é? Qual é a medida que me falta? Falta-me esta medida aqui, que é a altura. Tá? Então, o perímetro é a linha toda à volta, a área é o espaço todo que está lá dentro, é a superfície que nós estamos a considerar, e o volume é o espaço que ele ocupa. Se vocês tiverem uma caixa, esta é de papel, não dá muito jeito, mas uma caixa retangular, em forma de um paralelepípedo, se for de plástico, por exemplo, uma coisa direitinha, é um exercício bom que vocês podem fazer com eles e podem dar-lhes esse exemplo para eles perceberem melhor, porque sempre que nós vemos, sempre que nós estamos a ver, conseguimos compreender melhor. Então, vocês podem agarrar numa caixa, fazendo de conta que isto era de plástico,
e fazem estas medidas, tiram estas medidas todas e vão calcular o volume dessa caixa. Calculam esse volume e sabem que se isto for medido em centímetros, o perímetro vai ser dado em centímetros, a área vai ser dada em centímetros quadrados e o volume vai ser dado em centímetros cúbicos. Ou seja, é a mesma coisa que mililitros. E vocês podem fazer esse exercício. Vocês medem os lados todos da caixa, calculam o volume e vão tentar prever quantos mililitros de água é que essa caixa leva. E depois vão fazer a experiência e põem lá a água e vão medir se realmente corresponde a esses mililitros que vocês calcularam. Convém que seja uma caixa o mais direitinho possível. Se for aquelas que depois numas zonas são mais estreitas, noutras zonas são mais largas, já complica, mas dá para ter uma ideia. Estas têm não é publicidade outra vez, está bem? Estas têm a base redonda. A base redonda é diferente, está bem? Outro dia falamos nelas. Mas nós não podemos fazer o perímetro disto da mesma forma. Porquê? Porque eu não consigo somar todos os lados. E já agora o meu filho pediu-me para transmitir que... Pediu-me para perguntar, para lançar um desafio, já que eu ia falar em lados, para lançar o desafio se alguém saberia quantos lados é que tinha um círculo. Portanto, fica transmitido aqui o desafio. Se alguém souber responder, ele também está a ver e aposto que vai ficar à espera para ver se alguém adivinha quantos lados tem um círculo. Assim sendo, esta dos círculos e dos cilindros, isto aqui chama-se um cilindro, é um sólido geométrico, chama-se um cilindro. Faz-se de outra maneira, não vamos fazer isto hoje, está bem? Mas tudo o que seja um paralelepípedo, Inês, por isso é que vocês estão bem, ou um cubo, Inês, um paralelepípedo ou um cubo, faz desta forma. E então vocês podem fazer experiências com as caixas todas que tenham lá em casa, podem fazer, podem experimentar, podem pô-los a tentar medir. É uma atividade que eles também podem ir fazendo sozinhos, dependendo das idades. Também o estrago não é muito, é água. E é basicamente isso a diferença entre as áreas, os perímetros e os volumes. Eu queria dizer qualquer coisa em relação a isto e agora de repente esqueci-me. Esqueci-me mesmo. O círculo não tem lados, pois é, Elizabeth, só que ele tem 6 anos e aprendeu agora que o círculo tem 2 lados. E a Inês adivinhou, tem o lado de dentro e o lado de fora. E ele aprendeu essa piada no outro dia. Então ele disse, mãe, se vais falar em lados, tens de perguntar a ver se alguém sabe quantos lados é que tem um círculo. E a Inês adivinhou. Mas não tem, está bem? O círculo é redondo. Olá, Kátia. Então, posto isto, não sei se alguém tem alguma questão. Voltamos à história de perguntar se alguém tem questões. Isto é matéria muito específica, mas que eles, mais uma vez, introduzem na primária e vão por aí fora. Depois, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, continuam sempre com as áreas e com os volumes, vão acrescentando sempre cada vez mais coisas, mas é importante que estes conceitos do que é que quer dizer o perímetro, o que é que significa a área e o que é que significa o volume, fiquem bem gravadinhos na cabeça deles, porque o problema começa mesmo quando eles não compreendem o que é que são estas coisas e simplesmente eles estão a fazer cálculos. E depois, quando têm de fazer cálculos deste volume, quando têm de fazer cálculos deste volume, quando têm de fazer cálculos de volumes, pirâmides, de coisas assim, eles não compreendem porque têm desde o início dificuldade em compreender o conceito de volume, de área, de superfície, de perímetro. E então é bom que isto fique tudo logo bem assente na cabeça deles.
Isto é o que é a base desta matéria. Elizabeth, tinhas sugerido falarmos nisto hoje. Não sei se há alguma questão em específico que tu gostasses de colocar. Aproveita. E posso tentar responder. E opa, esqueci-me. Ia dizer mesmo qualquer coisa e esqueci-me completamente sobre isto. Não lembro o que é que era. Não sei. Fica para outro dia. Então, está falado sobre perímetros, está falado sobre áreas, está falado sobre volumes. Atenção às unidades. Atenção, perímetro é em comprimento, e se estamos a medir um comprimento, as unidades não têm números cá em cima, ok? São metros, não tem quadrados lá em cima, não tem cubos lá em cima. Se for área, já são metros quadrados, por isso é que a gente diz, eu tenho uma sala com 20 metros quadrados. O que é que isso quer dizer? É o chão da sala que tem 20 metros quadrados. E aqui já temos o volume. O volume já é a capacidade ou o espaço que alguma coisa ocupa. Está bem? Resumindo. Portanto, aqui eu só estou a medir um lado. Só tenho uma unidade assim. Aqui, como eu estou a multiplicar um por outro, estou a multiplicar dois lados, tenho um 2 ali em cima. E aqui, na realidade, eu estou a multiplicar 3 lados, porque eu já estou, aqui na área da base, eu estou a multiplicar 2. E como ainda vou multiplicar por outro, estou a multiplicar 3 lados, tenho um 3 ali em cima. Está bem? Era isto que eu tinha para dizer. Oi, Lara. Já disse tudo o que tinha a dizer? Não, eu nunca digo tudo o que tenho a dizer. Eu tenho sempre muita coisa para dizer. Eu queria deixar aqui, já falei há bocadinho assim de relance, queria deixar aqui um agradecimento a um grupo no Facebook que se formou ou que está a formar ainda, que é recente, que pretende que nós todos tenhamos mais consciência em ajudar ou para ajudar a nossa economia a manter e a recuperar, porque isto tem sido complicado. Boa, Elizabeth, ok. Sempre tiveres outras sugestões, vai dizendo, porque assim vamos falando, vamos arranjando outros temas. Também já sugeriram a regra 3 simples, mas eu gostava que alguém sugerisse alguma coisa fora da matemática. Dizia eu que há mais do que um grupo, mas este grupo em particular sugeriu-nos, apesar de eu não ter nada a ver com, nós não temos qualquer relação, não nos conhecemos, mas é um grupo que está a puxar muito pela ajuda entre pequenos comerciantes e em ajudar o produtor nacional e o prestador de serviços português para comprarmos aquilo que é português, aquilo que é nosso, porque sempre que possível, obviamente, não é? Porque está a ser uma fase complicada, muito complicada para muita gente a esse nível. O comércio local tem levado um rombo muito grande e então esse grupo tem estado a partilhar muita coisa e quem quiser aderir a esse grupo e tiver coisas para vender, alguma loja que queira fazer publicidade, algum serviço que preste, prestadores de serviços, lojas, produtores, adiram ao grupo, peçam adesão ao grupo e aproveitem porque há lá muito. Também estamos associados há pouquíssimo tempo, mas eles fizeram muita publicidade também ao nosso direto, que eu agradeço. E lá está, estamos todos a puxar aqui um bocadinho uns pelos outros. Para além disto, o que é que eu queria dizer? Acho que mais nada. Queria dizer que estamos há não sei quantos dias em casa. Estamos quase a ver o fim ao estado de emergência. No entanto, e estamos a ver o sol a vir por aí.
e nós que estamos por aqui no Algarve, principalmente, o sol está a espreitar já com força. Mas não se esqueçam que ainda não acabou e que ainda não é seguro andar por aí a passear e por alguma razão as coisas ainda estão a ser controladas. O facto de se levantarem de facto o estado de emergência não quer dizer que vamos todos sair para a rua em debandada. Obrigada, bela aula de matemática, obrigada, nunca pensaste. Não quer dizer que vamos sair todos daí por aqui agora fazer o piquenique do 1º de Maio. Vamos tentar fazer mais um esforço, já fizemos tanto, já fizemos um esforço tão grande este tempo todo, a maior parte das pessoas, uns porque foram obrigados, outros por opção, outros porque tiveram de continuar a trabalhar e também foi um esforço e tem sido um esforço terrível porque estão na linha da frente disto tudo. E não vamos estragar isso, está bem? Deixo aqui o meu apelo a que se mantenham com cuidado, sigam as indicações, saiam o necessário, mas não vamos ainda entrar em euforias e maluqueiras só porque vem o sol e está toda a gente deserta para ir para a praia. Portanto, acho que agora é que já disse tudo o que tinha a dizer e dei o recado do meu filho e é isso. Deixo aqui outra vez o pedido, ajudem-me a encontrar mais temas, alguma coisa que queiram que eu fale sobre estas matérias, coisas que vocês ouçam com os filhos, com os primos. A Elizabeth estava aqui a dizer que nem foi por ela, foi porque sabe que é um tema que causa dúvidas. Façam isso também, se souberem de algum tema, sugiram, mandem mensagens, se não for numa semana é na outra, porque eu agora até descobri que consigo estar aqui esta meia hora sozinha porque eles ficam lá na sala, então estou descansada a falar convosco e não estou a ouvi-los. Então é o meu bocadinho estar aqui com vocês. Obrigada por terem estado aí para mais um direto. O vídeo vai ficar disponível. Fico feliz de estarem aí sempre desse lado a apoiar e a acompanhar. E mando um beijinho para todos. Tchau, tchau.